bem, boa noite, bem-vindas. Começamos o segundo encontro da Jornada da Empregabilidade. Ontem foi um encontro super legal, né? A gente teve ali repercussão, inclusive depois, lá no grupo. Algumas pessoas assustadas com o perfil do Márcio. Por que tubarão? Nossa, eu não acredito. O gancho, vou falar uma coisa que eu acabei não falando ontem. Eu falei bastante que todos nós, né, todas vocês, eu e todo mundo tem os 4 perfis. Né? A gente tem a predominância, tem a nossa essência, mas todos temos os 4 perfis. Em algum lugar, nem que for lá escondidinho, tem lá uma águia, um lobo, um tubarão e um golfinho em cada uma de vocês aí. O que é importante? A gente entender que ao longo da vida, a gente pode ter perfis adaptáveis. Tá? O que significa isso? A minha predominância, o meu perfil predominante é tubarão. Mas isso não quer dizer que eu vou agir o tempo inteiro com as características do perfil de tubarão. Senão eu vou sair enforcando todo mundo no meu caminho. Tá? Isso é muito sério. A gente ri, a gente acha engraçado, mas é sério, porque se você ficar no extremo de um único perfil, vira um problema. Né? E aí, ao longo do tempo, ao longo da vida, é natural que a gente vá se adaptando. Né? Eu lembro que eu vi, eu não vou lembrar quem foi, mas eu lembro que eu vi algumas pessoas comentando: ah, nossa, me surpreendi muito, imagina, achei que era golfinho, achei que o perfil do Márcio era águia. O que acontece? A gente vai, claro que a maturidade ajuda muito, né? Então, conforme a gente vai passando ali os anos de vida, a gente vai tendo, né, algumas coisas que vão calejando a gente, né? Algumas pancadas da vida que vão fazendo a gente se adaptar, mas também tem o processo de o quanto eu quero me desenvolver, né? O quanto eu quero evoluir dentro desse perfil comportamental. Por quê? Eu falei para vocês ontem, em geral, o perfil golfinho tem muitos professores que têm esse perfil. Mas não se enganem, a gente tem um monte de perfil analítico, que é um lobo, um perfil mais duro, mais direto, mais objetivo, que é o tubarão, como professores. Vocês já encontraram, certamente, ao longo da vida, professores que eram super amáveis e outros que eram insuportavelmente chatos. Né? Ou insuportavelmente ignorantes. E aí eu posso usar essa palavra porque eu conheço muitos. Né? Eu vivo no meio da educação há 30 anos. Então, acontece. Qual que é a diferença? Como eu falei para vocês, há uns 10 anos atrás eu comecei um processo de buscar me desenvolver, autoconhecimento, isso e aquilo, né? E aí eu começo a entender, e não posso deixar também de fazer um recorte de terapia, fazer análise, eu faço, né? Tenho a oportunidade de fazer já há bastante tempo, e aí você começa a entender assim, tá, mas o que está valendo a pena, o que não está valendo a pena? Eu falo muito na minha terapia, com a minha terapeuta, e muitas vezes nos grupos de estudos que eu faço de psicanálise, eu falo muito que assim, você vai aprendendo ao longo da vida quais boletos você quer pagar e quais você não quer pagar. Tem uns que você quer, alguns você quer assumir, alguns não. E com a questão do perfil, é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer esses processos de desenvolvimento, gente, o meu perfil tubarão, eu cheguei a marcar, num desses testes que a gente fez ontem, né, desses diagnósticos que a gente fez ontem do preferência cerebral, em uma das vezes, eu cheguei a marcar 19 e na outra 20 alternativas de tubarão. Isso é um extremo excesso. Extremo, de verdade. Tá? Se a gente considerar que são 25 slides,
tudo que for marcado acima de 12, de 13, já é um ponto de atenção, porque você está com um perfil altíssimo. Então, a chance de você ter um perfil, as características de pontos de melhoria, de questões não muito positivas, fortes em você, é muito grande. Né? Então, foi um processo que eu comecei a falar assim, tá, legal, sou tubarão, então assim, vou falar os negativos, tá, gente? Sou estúpido, sou ignorante, sou impaciente, sou aceleradésimo. O que eu vou fazer com isso? O quanto isso está me ajudando? Ah, me ajuda. Como eu falei, professor de educação física, sempre gostei de treinamento. Quando criança, cheguei a participar de algumas competições de natação. Então, assim, sempre tive um ar competitivo, que é do tubarão. E sempre fui trabalhando nisso. Então, eu sempre adorei treinar equipes. Eu adorava. Às vezes o pessoal falava assim, a escola está pensando em montar um treinamento. Eu topo, eu aceito. Não sei qual é o dia, qual é o horário. Não sei nem se eu vou ganhar para isso, mas eu aceito. Porque a gente vai para a competição. Percebe? É o olhar do tubarão. Só que aí chegou um dado momento que eu parei e falei assim, mas o quanto isso está me ajudando? Ou o quanto isso está me prejudicando? Né? Porque eu dei a brincadeira falei para vocês, o tubarão ele compete com ele mesmo, né, Bruna? Quem chega primeiro no banheiro? Mas só tá você em casa. Óbvio que vai ser você, mas tá competindo. Né? E aí você para e fala assim, mas para que isso? Tá me ajudando ou tá me atrapalhando? E aí você naturalmente precisa começar a desenvolver outras características. O tubarão, e agora a Letícia vai amar essa fala, o tubarão tende a ser extremamente desorganizado, bagunceiro, atrapalhado. Vocês estão vendo as reações aí. Eu não vou falar mais nada. E por que eu estou falando isso? Porque é muito comum. Porque é tudo para ontem. Vamos, faz de qualquer jeito. Daqui a pouco a gente resolve. Tem hora que você não pode. Tem hora que não dá para ser desorganizado. Tá bom, você quer deixar a sua casa desorganizada? Tá bom. Mas como que você vai fazer no seu trabalho? Você vai largar a sua mesa cheia de coisa perdida? Não dá. Você precisa começar a desenvolver características do lobo para poder falar, opa, preciso me organizar melhor, preciso planejar mais. Né? E aqui eu estou dando alguns exemplos. E foi isso que foi acontecendo ao longo do meu processo. E aí eu estou falando por mim. Tá? Mas isso eu sei que acontece com muita gente. Porque ao longo do processo a gente vai tendo que se adequar, vai tendo que se melhorar, e a história do 1% melhor é verdade, né? Porque a gente melhora um dia, no outro dia dá errado, a gente volta, testa de novo, faz mais uma vez, até que a gente fala, opa, peraí, hoje, já passo para você, Kelly, hoje eu posso dizer, por exemplo, sou uma pessoa organizada? Sou muito mais organizado do que anos atrás. Mas se eu mostrar para vocês a mesa de trabalho aqui do lado, gente, tá um caos. Principalmente que hoje eu tive que ir para a rua fazer algo rapidinho, num intervalo de meia hora. Eu fui tirando as coisas da gaveta, falei, achei o que eu preciso. Saí correndo, a hora que eu voltei, falei, nossa senhora, que bagunça. Mas eu preciso entender que, tá bom, é uma característica. Isso vai funcionar o tempo inteiro? Não. Eu vou precisar me organizar melhor. Ok? Fala, Kelly. Bora lá, quero te ouvir. Ô, Márcio, boa noite, gente. Ó, eu sou lobo. Eu falei, a hora que eu comecei a ver as coisas assim, ixi, acho que vai dar lobo. Dito e feito. Aí, eu tava lembrando do meu puerpério, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa extremamente organizada. Desorganização, não sei se a Letícia vai concordar comigo. Eu fico extremamente irritada em ambiente desorganizado. Eu não consigo. Eu tenho que sair e me irrita. E quando eu tive meu filho? Porque, assim, você não sabe se você organiza a casa, porque minha casa sempre foi limpa, organizada. E aí, com uma criança de meses, de dia, você não sabe
né? Assim, eu não sabia se eu chorava porque minha casa estava bagunçada ou se eu chorava porque meu filho estava chorando. E assim, é um processo assim que exige muito porque você tem que adaptar. Porque você vai fazer o quê? Entre a casa e a criança, você vai fazer o quê? Você vai socorrer a criança? Mas Exato. realmente é um processo extremamente assim, é doloroso pra gente, sabe? Porque assim, até hoje a minha casa nunca mais foi a mesma da Keren antes de ser mãe. E pra mim, isso às vezes eu falo, meu Deus do céu, minha mãe, vem pra cá, vem me ajudar. Mas é muito doloroso pra gente, realmente é sofrido você ter que, assim, que escolher entre a organização e a vida da criança. Mas é um processo que você tem que trabalhar muito bem. É isso aí, cara. É um processo de aprendizado. Né? Sim. No seu caso, você está relatando a maternidade e tal. Mas tem muitos outros caminhos, é isso mesmo, obrigado. É esse lugar, né, que a gente precisa entender. Tá? Então, sim, pessoas. Eu acabei de ler o seu comentário, Bruna. Às vezes a gente passa, né, uma impressão um pouco diferente. Por quê? Porque não adianta eu chegar aqui para vocês. Né? Ontem eu fiz uma brincadeira no início, quem estava desde o início, talvez vá lembrar. Que eu disse assim, acabou a brincadeira, não tem mais um Márcio bonzinho aqui não. Acabou, agora o negócio é sério, vocês vão ver. Era justamente para trazer indícios. Né? Que é isso? Mas ele estava de um jeito, agora está de outro. Porque muitas vezes a gente vai precisar ser mais tranquilo, mais acolhedor. Em outros momentos, não, vocês vão precisar ser mais taxativas, ir lá e, ó, incisiva. É isso, pronto e acabou. Não é desse jeito, ou é desse jeito. Então, claro, a gente vai precisar, em alguns momentos, oscilar, mas nunca perder a essência. Tá? Porque a essência, ela é nossa, tá ali. Né? Tá existindo com a gente. Como eu disse, pode mudar? Pode. Por eventos muito extremos, por situações muito extremas. Tudo bem? Alguma dúvida, meninas? Ficou alguma dúvida de ontem para hoje? Algum comentário aí que a gente não tenha feito? Se quiserem, aproveita, a gente fala aqui. Senão eu já vou entrar no tema de hoje. Tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre identificação, reconhecimento de habilidades. Tá? Acredito que algumas de vocês já conheçam a ferramenta que eu vou trazer, mas quem não conhecer é tranquilo, a gente vai explorar, vai falar bastante sobre isso. E aí, tem uma coisa importante. Hoje à noite vai ficar, né, assim que terminar aí o encontro, vai ficar disponível a atividade, que a de hoje é exatamente referente ao tema que nós vamos falar, e que é a mesma atividade que vocês vão usar na quarta-feira que vem, durante a mentoria coletiva. Então precisa estar com a atividade pronta. Senão você vai entrar semana que vem na mentoria coletiva e vai ficar assim, tá, legal. Né? Sem saber nada. Então, para quem está assistindo a gravação em outro momento, faça a atividade. Puxa, entregou atrasado. E mesmo que tiver que entregar atrasado, faz. Que senão vai chegar na semana que vem, o encontro da semana que vem, na quarta, é uma continuidade do que a gente vai falar hoje. Tá? Então, quando a gente vai falar de habilidades, né, daquilo que a gente está pensando como se reconhecer, se perceber, se identificar, a gente começou fazendo bastante isso lá atrás, né, com a jornada da consciência. Ontem, a gente elevou tanto olhando para os pilares de empregabilidade quanto para o perfil comportamental, e hoje a gente funila um pouco mais. Tá? Por quê? Esses dois encontros, né, essa primeira semana dessa jornada, é uma continuação da anterior. Então, continua no processo de autoconhecimento, de autopercepção, de entendimento. A partir da semana que vem, é foco total no como eu vou me jogar no mercado de trabalho. Né? Mas eu já estou. O que você vai fazer de diferente, então, para continuar e permanecer no mercado de trabalho? Né? O que eu vou fazer de outra forma para melhorar e crescer dentro do mercado de trabalho? Ok? E aí, eu vou trazer para vocês uma ferramenta que é chamada de SWOT.
tá? Ou matriz fofa. Algumas pessoas talvez conheçam com o nome aportuguesado. Tá? Vou colocar na tela aqui para vocês, deixa eu só compartilhar a imagem. Prontinho. Então vamos lá. Quando a gente fala da matriz SWOT, ou da análise SWOT, ou da ferramenta SWOT, tá? Tem vários nomes aqui que a gente pode utilizar. O que a gente está falando? De 4 fatores, tá? A gente está falando 4 fatores e de 4 quadrantes. Então vamos começar pelos fatores, que é o que está escrito aqui por fora. A gente olha fatores positivos e negativos e fatores internos e externos. Interno sou eu e externo o mundo. No caso aqui, mercado de trabalho. Ok? Até aqui tudo bem? Quando a gente olha para os quadrantes, a gente está olhando as nossas forças, as nossas fraquezas ou pontos de melhoria, as oportunidades e as ameaças. O nome fofa está aqui, tá, gente? Ó, F-O-F-A, fofa. Então, se aportuguesar, a gente fala matriz fofa. E tem muita gente que usa, tá? É engraçado, mas tem muita gente que usa. Então, vamos lá. Vamos começar olhando só para os fatores internos. Então, para os 2 quadrantes que estão aqui em cima. Tá? Quando eu falo de quadrante superior, ou de quadrantes superiores, aí, dessa parte superior, pensem em vocês. Quais são os seus pontos de força? Quais são os seus potenciais? E aqui, a gente deixa de olhar só para habilidades comportamentais e começa a olhar para habilidades técnicas. Ou, se a gente quiser trazer o inglês para ficar mais chique, mais corporativo, mais blá, 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 a gente está falando de soft skills e de hard skills. Ok? Então, quais são os seus pontos positivos? As suas forças? Que habilidades você tem? A gente vem falando há mais de 3, 4 semanas sobre habilidades comportamentais, socioemocionais. Eu sou boa comunicadora, eu sou muito acolhedora, eu tenho facilidade em gestão de conflitos, gestão de tempo, organização. Tá? Perfeito, são habilidades pessoais, comportamentais. Para além disso, que outras habilidades você tem? E aí, se a gente olhar para a parte técnica. Eu sei mexer muito com desenvolvimento de processos, com desenvolvimento de negócios, com contabilidade. E aí vocês vão levantar milhares de coisas. Ok? Vou para o lado. Legal. Identificou todas as potencialidades que você tem. Quais são as fraquezas? Quais são os pontos de melhoria? Hashtag fica a dica. Pelo perfil comportamental, vocês já sabem alguns aí. Alguns pontos de melhoria. E que provavelmente aquele ponto predominante lá, você vai falar, é verdade. Ontem eu lembro de alguém falando assim, nossa, o perfeccionismo me trava. A gente pode colocar como fraqueza o perfeccionismo. Tá? É uma questão comportamental. Mas eu posso também dizer que, poxa, eu não tenho facilidade em cálculos matemáticos e a minha atuação profissional exige cálculos matemáticos. É uma fraqueza. É algo que eu preciso desenvolver. É algo que eu preciso aprender mais. É que eu preciso estudar melhor. Não sei. Estou olhando para tudo aquilo que é positivo, que é negativo, que é forte, que é ponto positivo ou ponto de melhoria. Tudo bem até aqui, meninas? Se tiverem dúvida, comentários, me para na hora, tá, galera? Para a gente não se perder. E depois eu vou mostrar o documento que vocês vão usar para preencher e a gente fala um pouco mais lá. Tá?
Legal, olhamos para os fatores internos. Vamos olhar para o fator externo? Então agora a gente para de pensar em você, parei de pensar em mim e vou pensar no todo. Lógico que aqui a gente está fazendo com o objetivo de carreira, né? Empregabilidade, trabalho, mercado profissional. Quais são as oportunidades que o mercado me oferece? Ah, hoje tem muita oportunidade. Você pode trabalhar home office, você pode trabalhar híbrido, você pode trabalhar uma vez por semana. Eu conheço uma empresa, às vezes eu até presto serviço para eles, que eles trabalham uma semana inteira presencial e as outras 3 eles ficam em casa. É um formato híbrido. Eu conheço outras empresas que deixam livre para o colaborador escolher 2 dias da semana para ir presencial e os outros 3 ficam em casa. Eu conheço uma empresa, não sei se continua, tá, gente? Essa eu falei que era a dos sonhos, se tivesse que trabalhar no híbrido. Eles fazem home office de segunda e sexta-feira. Eu achei fantástico. Porque aí terça, quarta e quinta você está presencial. Mas segunda e sexta, quer dizer, o início da semana e o final da semana você está em casa. Então, percebe? São oportunidades. Hoje em dia, o mercado, dependendo da área, oferece a oportunidade de você trabalhar aqui no Brasil para empresas de todo o mundo. O pessoal que trabalha na área de tecnologia, principalmente, tem muito isso. Eu conheço algumas pessoas que a pessoa está morando aqui no Brasil e ela trabalha para uma empresa que é da Europa. Trabalha de uma empresa dos Estados Unidos. E ela não sabe nem quem são os pares dela, porque está cada um num lugar do mundo. Né? Então, percebe? A gente vai olhar para cá e falar assim, pô, quais oportunidades que eu tenho? Quais oportunidades que o mercado me oferece? E, de novo, só olhando para fora, tá, gente? Esquece você. Você está olhando o que você consegue ali, o que está aparecendo, coisas que estão surgindo que sejam positivas. E aí, o outro fator externo que a gente tem que olhar, quais são as ameaças que o mercado também me propõe. Então, por exemplo, vou falar de um tema, gente, eu vou pegar tema que está no hype, é hype, né, que fala? Tá hypado? É isso, Ana Vitória? É isso? Tá bom, eu vi que ela fez um 5 a cabeça, mas eu acertei. Que é a escala 6x1, por exemplo. Né? E aqui a gente não vai entrar no mérito se é bom, se é ruim, se vai acabar, se vai continuar, mas assim, pô, talvez para mim seja uma ameaça a escala 6x1. Por quê? Porque de final de semana eu tenho compromissos pessoais e não seria legal eu trabalhar, por exemplo, um dia do final de semana. Pode ser uma ameaça. Percebe? Eu estou olhando cenários. Ah, qual que é a outra possibilidade? Ah, a empresa que a Ana Vitória quer trabalhar é maravilhosa, é fantástica, ela tem todo o perfil que encaixa, a cultura da empresa encaixa. Só... Ana Vitória, me recorda de onde você é. Eu esqueci. Sou daqui de Ribeirão mesmo, mas trabalho em Sertãozinho. Ribeirão, então. Ribeirão já trabalha em Sertãozinho, quer dizer, já tá... Esse Sertãozinho é bem pequena, né? É uma cidadezinha menor, não é? É, menor que Ribeirão. Eu lembro uma vez eu fui para Ribeirão e visitei alguém em Sertãozinho, que eu fui num lugar, você deve saber, que era, acho que, o estádio, o campo de futebol do time de Sertãozinho. Eu acho que era o único campo que tinha também na cidade, eu não sei, para falar a verdade. Então, assim, no caso dela, até vai valer o exemplo, mas eu vou colocar um pouquinho mais longe, tá? De repente, a Ana Vitória fala assim, é maravilhoso, o lugar é fantástico, a empresa é boa, só que é em São Paulo, na capital. E tem que trabalhar presencial. Para ela, pode ser uma ameaça. Poxa, eu não quero sair da minha cidade, eu não estou em condições, nesse momento, de mudar para a capital, percebe? Então, isso também pode entrar como ameaça. Por quê? Aqui a gente está olhando individualmente. Então, eu tenho que olhar o que faz sentido para A, para B, para C, e não comparar. Ah, imagina, mas eu mudaria para São Paulo. Perfeito, que bom para você que você muda. Mas se a outra pessoa não muda,
então não adianta. É uma ameaça. A oportunidade é maravilhosa, mas tem algo que bloqueia. O que bloqueia? A mudança de cidade, né? Ou às vezes até mudança de estado. Tá? Então, quando a gente olha para a análise SWOT, é essa análise que a gente está fazendo, né? É esse olhar que a gente começa a trazer para parar e falar assim, tá bom, legal. Eu tenho um objetivo, né? Ainda que possa não ser um objetivo 100% claro, mas eu tenho um objetivo profissional. O que eu vou fazer agora? Como que eu sei se esse objetivo está claro para mim ou não? E aí, antes de passar para o formulário, que eu já vou mudar a tela, é importante vocês saberem que muitas empresas usam essa ferramenta para decidir coisas extremamente estratégicas, como, por exemplo, o lançamento de um produto. Por quê? Às vezes a empresa fala assim, vou lançar um carro novo. Aí a ideia é fantástica. Nossa, é um carro supersônico que ele voa, dá 3 piruetas no alto. Aí ele vai falar assim, o que a gente tem de bom? O carro voa, o carro é fantástico, é econômico, dá pirueta no alto. Qual que é o ponto negativo? O carro não é muito bom para andar em estrada, por exemplo. Ele só é bom de voar. Opa! Aí vai lá e fala assim, tá, legal, e agora vamos olhar para o externo. Quais as oportunidades? Ninguém faz carro que voa. Ótimo. Mas qual a ameaça? Não tem ninguém para comprar o carro que voa. Vale a pena lançar esse produto? Claro que não, né? Você acabou de chegar na conclusão de que, obrigado, fica com o seu carro que voa guardado aí, um dia, quem sabe, você usa ele. Né? Então, muitas empresas acabam olhando essa ferramenta com um detalhamento tão grande que a gente pode usar na nossa vida, no nosso dia a dia. E vocês vão perceber que, agora que eu vou mudar aqui a tela, vocês vão perceber que na hora que vocês forem preencher, muitas dúvidas daquelas tipo assim, mas o que eu coloco no meu currículo? Mas como que eu vou falar de mim no meu currículo, no meu LinkedIn? Aqui vai responder. Porque a análise SWOT, a proposta da análise SWOT aqui é exatamente essa. É fazer, peraí, vamos destrinchar tudo que é possível para poder ter informação, para poder ter conteúdo para a gente incluir. Tá? Tati, fala aí. Sim, eu estou fazendo um cursinho do Portal ISO, e se eu não me engano, é utilizada essa ferramenta que eu li, assim, eu não entrei em detalhes, mas eu vi esse nome ontem. Aí eu dei uma pesquisada aqui e é utilizado, sim. Sim. O sistema deles. Muitas vezes, no ISO, por exemplo, eles precisam validar muitas coisas. Né? Então, todo o sistema do ISO precisa de validação. Isso faz sentido, isso não faz sentido. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é melhor ou isso é pior? Muitas vezes eles vão pegar o SWOT para fazer isso. Tá? Provavelmente, se você está fazendo o curso ainda, né, Tati? Você falou? Você está fazendo. Provavelmente, ao longo do processo, você vai se deparar com essa análise SWOT para fazer uma avaliação de alguma coisa. Né? Vão te trazer lá, por exemplo, uma situação. Bom, Tati, a gente precisa definir se isso é bom ou se isso é ruim, se dá para implementar ou se não dá para implementar. Vamos jogar na análise SWOT? Vamos ver o que é positivo, o que não é, o que afeta, o que não afeta. Legal, legal. Bom você trazer essa informação. Então vamos lá, meninas. Se tiverem dúvidas, comentários, façam. Eu vou mudando a tela aqui. Deixa eu ver aqui, pegar outra tela. Aqui eu vou mostrar agora é exatamente o formulário que fica disponível lá no GC para vocês preencherem, tá? E aí, aquilo que eu falo sempre para vocês, tá, meninas? Vai usar o formulário? Pode fazer de outro formato? Pode, não tem problema, desde que fique com as 4 divisões, como eu vou apresentar agora, ok? Vai usar o formulário? Você precisa baixar o formulário para poder preencher. Não adianta pedir
solicitação de edição que a gente não consegue editar. Esse formulário ele é travado. Então, você precisa baixar na sua máquina ou no celular, preencher e depois fazer. Então, bora lá. Vamos para a brincadeira mais legal. Deixa eu ver aqui. Então, vocês vão ver que é o mesmo formato, tá? Está dividido exatamente da mesma forma aqui os 4 quadrantes. Só que aí, para facilitar um pouco, a gente trouxe algumas perguntinhas. Primeiro de tudo, o objetivo de vocês. Tá? O objetivo é empregabilidade. Não pode ser outro objetivo. Porque senão não vai fazer sentido, principalmente porque a semana que vem vocês vão fazer mentoria. Então, aí você coloca assim, ai, não, eu tô pensando. Bruna, não vai acabar o casamento, é só uma brincadeira. Mas eu tô pensando se vale a pena continuar com o Gabriel ou não. Mentira, Gabriel, é mentira. Se você estiver ouvindo, é mentira. Foi só um exemplo bobo aqui para todo mundo rir. Tá? E aí, tudo bem, se você quiser usar, também dá, tá, Bruna? Não, essa eu vou passar, esse exemplo eu passo, deixa pra lá. Tá bom, então, que bom, que bom. Fiquei feliz, porque eu fiquei com medo agora de você abrir e falar assim, você me deu uma ideia? Não, essa não. Essa pode Essa deixar. Então tá bom, então já tá resolvido. É só positivo, tá bom, beleza. Então vamos lá, meninas. O que a gente vai fazer aqui? Nos pontos fortes, então, de novo, né? A parte de cima é pessoal, a parte de baixo olhar para o mercado. Então, se vocês olharem aqui, ó, já está até escrito habilidades comportamentais e técnicas, objetivo, olhar os pontos fortes e suas fraquezas ou pontos de melhoria. Na parte de baixo, a gente já deixou aqui também claro, pensando em mercado de trabalho e carreira, então pensando na sua vida profissional, quais são as oportunidades e quais são as ameaças? Dica, para vocês fazerem isso com bastante clareza e com bastante assertividade. Para quem já está trabalhando, né, que eu sei que algumas de vocês aqui estão trabalhando, né, os chefes não precisam saber, e aqui é bom porque a gente não tem chefe, só tem vocês. Se vocês falar assim, estou pensando em mudar de emprego, boa, já coloca este objetivo para fazer análise SWOT. Não estou pensando em mudar de emprego, estou pensando em como eu posso evoluir dentro da empresa. Ser promovida, ir para outra área, mudar de setor. Ótimo. Coloca isso como objetivo. Ok? Para quem não está trabalhando, para quem está se reinserindo no mercado, para quem vai buscar o primeiro emprego, primeira atividade formal, o que você está buscando? Eu estou buscando um estágio, porque eu estou na faculdade, eu estou no curso técnico, estou buscando um estágio. Ótimo. Qual estágio você está buscando? Coloca aqui em cima, ó. Pode ser aqui em cima, coloca o objetivo. É uma análise pessoal para vaga de estágio em nutrição. Ótimo. Não, é mudança de emprego. Promoção, empreender, tudo o que fizer sentido para a vida profissional, vocês vão colocar aqui em cima para ficar claro, para a gente entender, né? E quando eu falo a gente, não sou só eu, são vocês e são os mentores, quando eles olharem a análise SWOT de vocês, para a gente ter essa visão e falar assim, tá bom. Então, com base nisso, agora a gente pode trabalhar e começar a desenvolver. Tudo bem até aqui, pessoas? Alguém quer se habilitar a gente usar aqui como exemplo? Porque aí eu não faço um exemplo solto. Eu pego uma de vocês aí. Pode ser. Vamos lá, Lorena. Abre seu microfone. Então, vamos lá. Seu objetivo
neste momento? Eu não tive oportunidade de trabalhar no RH. Eu fiz MBA em Recursos Humanos, por não ter experiência, eu não tive. Então, o que eu decidi? Entrar numa empresa, quem é de Uberlândia conhece a Callink, porque lá eu sei que dá oportunidade de ser, a partir de 6 meses, começam, você pode participar de processo seletivo. E eu entrei agora num projeto que é implantação. Ele está saindo de Barueri e vindo para Uberlândia. Então, eles estão dando a gente a segunda turma. A primeira turma, as pessoas tiveram a oportunidade de crescer com um mês. Então, eu estou focando em crescer nesse projeto e a hora que surgir uma vaga, eu tentar o RH. Tá bom, então vamos lá. No seu caso, a gente vai pensar, e aqui, ó, eu vou fazer muito superficial, tudo bem? Junto com você, a gente vai meio que conversar um pouco aqui, tá? Como se fosse uma sessãozinha rápida de mentoria, mas bem curtinha, rápida, mas com este objetivo, tá? Então, qual é o objetivo? Crescimento dentro da empresa que você está. A gente não tem ainda uma previsão de tempo. Se vai ser um mês, se vão ser 6 meses, se vai ser um ano. Então, o que a gente precisa entender? Ótimo. Crescer para onde? Eu estou me destacando, porque a supervisora já me chamou para conversar e falou que me vê como um futuro apoio. O pessoal do apoio ajuda, né? Auxilia quem está precisando, reporta para os superiores, para o gerente. Tá. Então, faz isso e já ganha R$400 a mais. Perfeito. Se quiser fazer um Pix pro tio, pode fazer. Não, mentira. Vamos lá. Gente, desculpa, é que eu não consigo perder a piada. Então, assim, ó, vamos lá. A gente está olhando para o seu crescimento, para essa oportunidade de apoio. Tá? Então, vamos pensar na vaga, né, nessa função. Ser apoio dentro dessa unidade que você está trabalhando. Quais são alguns pontos fortes que você tem que refletem positivamente para essa vaga de apoio? Me fala uns 2, 3 coisas aí. Eu peguei já, eu já estou ajudando, assim, lá no treinamento ainda, eu já estou ajudando as pessoas, porque eu peguei rápido o que era o serviço, tem muito detalhe. E, assim, outra coisa que me chamou para essa vaga, não tem telefone, apesar de eu estar trabalhando numa empresa que quase 99% telemarketing no telefone, essa não. Eu fico analisando o cartão de crédito de pessoa jurídica, que eu estou no prevenção a golpes. Mas vamos lá, não é isso que eu estou perguntando. Ó, percebe? É legal a gente fazer esse exercício para vocês também perceberem. O que eu estou te perguntando é outra coisa. Eu quero saber assim, para você ser apoio, sentar na cadeira e exercer essa função de apoio, quais habilidades pessoais e quais habilidades técnicas você tem que podem se destacar para esta vaga, para esta função? Eu aprendo rápido, eu sou comunicativa e eu tenho paciência em ensinar. Ótimo. A gente já encontrou 3. Viu como a pergunta era outra, totalmente diferente? Então, assim, a gente já encontrou 3. Então, essas 3, você já vai colocar ali. Ah, tenho essas 3. Talvez tenha alguma coisa técnica também. Você fala assim, eu tenho domínio do Excel, por exemplo. Tenho um Excel avançado. Tá bom, você vai colocar lá também. Percebe? Isso são as habilidades técnicas ou comportamentais que são os seus pontos de força, que é o que você precisa destacar se você for, por exemplo, amanhã fazer uma conversa com o gerente do departamento de apoio. Isso você tem que falar. Porque se isso se destaca para aquela função, você precisa dizer para ele que você tem. Tudo bem? Então, esse é um ponto. Legal. Corta, vamos para o lado direito ali da tela. Em cima ainda. Quais são as fraquezas que você tem?
Ou que pontos que você ainda precisa melhorar pessoalmente e tecnicamente para chegar na função de apoio? Acho que a ansiedade, eu gosto de tudo para ontem. E tem hora que não pode ser para ontem, porque dependendo do caso, eu dependo da supervisão, eu dependo do gerente. Então, não dá para eu definir ali. Por exemplo, eu não posso cancelar um cartão e nem reduzir um limite sem o aval deles. Ótimo. Então, a ansiedade entrou ali numa questão comportamental. Tem alguma questão técnica que falta? Aprender alguma coisa, aprender um sistema, aprender uma ferramenta, aprender a responder o cliente? Para usar lá em si, não. Mas, igual você citou o Excel, eu sei o básico do Excel. E na mentoria, o Kleber me falou o seguinte, ele falou assim, tá, você quer ir para o RH, tudo bem. Você tem que dominar o Excel. Porque você vai lá fazer uma folha de pagamento de 4.000 funcionários. Sim, eu sei mexer o básico, eu não sei fazer gráficos, essas Então, coisas. aí 4.000 funcionários, você fazer um a um, já pensou que bonitinho? Quando você terminar de fazer a folha de pagamento, já começou o próximo mês. Então, percebe? É uma questão técnica. Preciso desenvolver isso. Né? E aqui, de novo, só um exemplo micro, mas você vai ter que olhar isso num tamanho maior. Tá, o que mais naquela vaga vai precisar, por exemplo? Ó, a Luana acabou de falar, ó, Fundação Bradesco tem um curso de Excel avançado. Ah, Ô, legal. meninas, Boa depois dica, obrigada. vocês podem compartilhar tudo isso lá no grupo, tá, meninas? Vocês estão colocando aqui, mas vai compartilhando no grupo. O grupo é para isso também. Tá? Então, percebe, Lorena, a gente já identificou pontos de força, mas já começou a identificar alguns pontos de melhoria ali que é para ontem. E, pô, imagina só, vamos fazer um exercício. A primeira turma da implantação conseguiu evoluir em um mês. Ótimo. Se daqui um mês te chamarem e falar assim, como que está seu Excel avançado? Você vai falar assim, então, ele está lá esperando em algum lugar que um dia eu faça o curso e ele chegue até mim. Tá bom, você não vai evoluir. Porque é uma deficiência técnica, é uma necessidade do cargo, mas que você não fez, não desenvolveu. Tudo bem até aqui? Então, aqui, a gente, ó, só olhando você. A parte de cima só tá olhando para você. Ok? Vamos passar para a parte de baixo agora. Que oportunidades que tem na empresa? Uma você já me falou. E para o apoio, porque já foi uma sugestão da própria supervisora. Ótimo. Então, a gente já pode colocar isso como oportunidade. Ah, Márcio, mas esse é o meu objetivo. Ok, esse é o objetivo, por isso que a gente está trabalhando como uma oportunidade. Mas que outras oportunidades? A partir de 6 meses, a empresa já autoriza participar de processo seletivo. De repente, você vai fazer uma pesquisa lá dentro e vai perceber que, assim, em geral, depois de um ano, as pessoas conseguem se movimentar dentro da empresa. Opa! Então, 6 meses já pode participar de processo. Um ano e meio. Tem a média de que as pessoas se movimentaram lá dentro? Opa! É uma oportunidade. Tá? E aí você vai olhar outras oportunidades. Pulo do gato. Precisa conhecer. Para saber oportunidades, você precisa conhecer. Você precisa estudar. Você precisa olhar. Então, no seu caso, que é dentro da empresa, o que a empresa oferece? De repente, você vai descobrir que a própria empresa oferece o curso de Excel avançado, que não precisa ser na Fundação Bradesco, mas já está lá disponível e você nem acessou. Percebe? É uma oportunidade para você crescer e que vai te levar ao crescimento da empresa. Então, tudo isso precisa estar olhando aqui. Ok? Então, aqui eu mencionei, mas pegando a sua fala, tá?
Então, Sim. 6 meses já pode, a supervisora já sinalizou que, opa, talvez você possa vir para o apoio, né? Como você tem aí, talvez, um segundo plano, que é talvez um pouquinho mais médio prazo, que é ir para o RH efetivamente, como que é a chegada lá no RH? Como que eles fazem o processo? É só processo interno? É só processo externo? Tem variação? Você pode pesquisar. De repente, você vai descobrir que não. A empresa, por praxe, por padrão, faz processo interno para todas as vagas primeiro, só depois abre para o público externo. Opa, mais uma oportunidade para você. Sim, é isso mesmo, eles fazem assim. Perfeito, então já vai colocar lá na listinha de oportunidade. Ok? Vamos passar para ameaça ou quer citar mais alguma coisa aqui na oportunidade que você lembra? Acho que é isso, por enquanto. Lá eles têm programas de descontos para vários cursos e faculdades, mas não está um pouco longe da minha realidade, porque é coisa Tudo de bem. 10%, ainda não é. Então, sem problema, mas percebe, pode entrar no campo das oportunidades. sim. Tá? Você precisa entender se isso faz sentido. Ok? Ok. Vamos para as ameaças. Você já falou que não, mas eu vou usar como um exemplo. Vamos supor que a empresa falasse assim, a gente abre processo seletivo interno, mas a prioridade é processo seletivo externo, trazer pessoas de fora. Poderia ser uma ameaça. Sim. Porque você quer crescer, mas antes de você ter a oportunidade de crescer, eles vão falar assim, deixa eu ver se tem alguém no mercado disponível, eu trago aqui e você continua no mesmo lugar. Tá? Não é o caso, porque você já falou que lá é o inverso, mas poderia ser uma ameaça. Né? Tem outros exemplos de ameaça. Por exemplo, eles podem trazer algumas exigências muito específicas. Precisa ter disponibilidade para viajar constantemente. Você não tem. É uma ameaça. Tem grande rotatividade, grande turnover de funcionários. Pode ser uma ameaça. Que ao mesmo tempo que tem a oportunidade de crescer, tem a possibilidade de você não permanecer. Sim. Né? Então, tudo isso você vai ter que olhar. Claro que aqui eu estou falando meio que aleatório, tá? Mas a ideia é você trazer. Hoje você identifica alguma ameaça? Nesse projeto que eu identifiquei pessoas que entraram com o mesmo objetivo que eu. Tem muita gente mais velha, 40 mais está predominando nessa equipe, porque a outra equipe foi, a primeira, né, foi de gente de tudo quanto é idade, mas eles tiveram muito problema com a galerinha mais nova. Então, eles optaram por escolher pessoas mais velhas. Tanto que tem ex-supervisores de lá que foram chamados para fazer esse treinamento, porque eles pretendem contratar 600 pessoas. Entendi. Então, todo mundo está lá com sangue no olho para subir. Então, pronto, já é uma ameaça. É. E aí, a gente tá falando de ameaça, tá? Por quê? Porque isso é o cenário que está prejudicando ou que pode te prejudicar. Não é o fato de você ter mais ou menos habilidade, não. Você tem mais pessoas competindo, buscando o mesmo objetivo que você. É uma ameaça real. Né? E aí, claro, você pode encontrar outras ali e detalhar outras ameaças que você tenha, que você perceba. Ficou claro? Sim. Alguma dúvida até aqui? Não. Então, obrigado por você se dispor. Que bom que você está aí nesse processo, né, de crescimento. Depois eu vou te chamar no privado para te fazer umas perguntinhas, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Meninas, vamos lá, dúvidas? Vocês agora, quem quer trazer dúvida, quer trazer cenário, quer aproveitar para a gente pensar junto aqui,
hoje o encontro basicamente é isso aqui, é o que a gente está fazendo agora, tá? Pode falar, Tati. Assim, então a ameaça a gente pode contar como fatores externos que a gente não tem controle. Isso, sempre É. fatores externos, tanto as oportunidades quanto as ameaças, tá? Os dois são fatores Assim. externos. Ah, entendi, beleza. Tá? Então, assim, pode ser, por exemplo, você está fazendo o curso ISO. Você já trabalha com ISO? Não. Você está fazendo com o objetivo de poder trabalhar com. É isso? Isso é de poder acrescentar no meu currículo. Eu fiz faculdade de biologia. Aí Então, várias vagas, eles falam, conhecimento em ISO. Aí por isso que eu estou fazendo esse cursinho. Tati, fica aqui comigo porque seu exemplo já é ótimo. Tá? Seu exemplo é ótimo. Eu fiz faculdade de biologia, mas muitas vagas pedem a formação ISO. Hoje, você está levando o seu currículo, né, você profissional, saindo da ameaça, indo para a oportunidade. Você consegue perceber isso? Uhum, consigo. Porque você está aumentando o seu conhecimento, só que até então era uma ameaça para você, o quê? Vagas que pedem ISO. Pede formação ISO? Eu não tenho. É uma ameaça. Vou ficar fora do mercado. Conforme você vai estudando, você vai se formando, e claro, vai aprendendo cada vez mais, sai de ameaça e vai para a oportunidade. Porque você começa a abrir um leque maior de oportunidades que podem te acolher enquanto profissional, porque você tem um conhecimento a mais. Assim, então as ameaças podem ser trabalhadas, né? Dependendo do que é a ameaça, você pode é. trabalhar. Né? Então, no caso da Lorena, ela não tem muito o que fazer, porque as outras pessoas, ela não vai empurrar os coleguinhas na fila para poder sair na frente. Né? Mas, assim, no caso dela é o mais difícil de a gente conseguir trabalhar, porque são pessoas com o mesmo objetivo. No seu caso, perfeito. Você sai de ameaça, trabalhou, desenvolveu, teve um ganho pessoal. Então, ó, e é legal fazer isso, porque, assim, um único curso que você está fazendo, ele te tira do ponto de fraqueza, ele te tira do ponto de ameaça, te joga para a oportunidade e te joga para ponto forte. Percebe? Só o único curso, ele mexe em tudo. Ele mexeu na sua análise SWOT inteirinha. Quando que você começou a fazer esse curso, Tati? Foi semana passada que eu me matriculei. Aí eu Tá. comecei. Então a gente pode dizer que se você tivesse feito a análise SWOT há 3 semanas atrás, você ia falar assim, uma grande ameaça é porque precisa do ISO, do curso ISO, e eu não tenho esse curso. Então você estaria com uma fraqueza, que era não ter essa habilidade técnica, com uma ameaça porque as vagas pedem, né? Então você já estava ali com 2 probleminhas graves, porque você ia falar, como que eu vou trabalhar? Hoje você já começa a fazer exatamente o contrário. Você sai desse lado direito da análise e começa a ir para o outro. Porque uma vez que você faz, claro, não sei quanto tempo vai demorar o seu curso, mas assim que você terminar o seu curso, você vai falar, eu já tenho a certificação. Você gerou mais conhecimento, mais fortalecimento profissional ali no ponto forte e automaticamente você vai para o campo de oportunidades. Legal, Tati, obrigado por trazer, acabou virando um excelente exemplo. Tá? Quando a gente fala, né, e aí eu vou falar bem amplo, quando a gente fala de questões técnicas, de fraquezas técnicas, elas podem ser ameaças também. Tá? Que foi o exemplo da Tati agora. Vamos pegar um que é muito comum. Um segundo idioma. Ser fluente ou ter um inglês avançado, espanhol avançado. É uma fraqueza ou é uma ameaça? Pode ser os dois. Pode ser uma fraqueza porque você acredita que precisa melhorar e evoluir, então você precisa trabalhar uma segunda língua, mas ela também pode ser uma ameaça se as empresas estiverem pedindo esse requisito nas vagas. Eu falei mais cedo, muita gente está no Brasil e trabalhando para empresas europeias. Se você não falar o inglês, se você não falar o espanhol,
que são as duas principais línguas. Hoje a gente já tem, inclusive, o mandarim, né, porque a China está com uma potência gigantesca, o mandarim também é muito forte. Se você quer trabalhar com empresas multinacionais, não tem como você não ter um segundo idioma. Ter conhecimento, fluência, né, nível avançado de um segundo idioma. Então, é uma fraqueza que também é uma ameaça. Né? Aí vou pegar um exemplo do que fraqueza não é ameaça necessariamente. A Lorena falou assim: ai, eu sou paciente. Vamos supor que ela tivesse dito que ela era impaciente. Pode ser uma fraqueza para ela, um ponto de melhoria para ela, pessoal, mas para a vaga que ela está buscando concorrer, não faria muita diferença. Ser mais ou menos paciente não faria muita diferença. Então não é uma ameaça. Fica claro isso para vocês, gente? É para vocês não confundirem, tá? Porque é muito comum as pessoas pegarem todas as ameaças e jogarem nas fraquezas, ou todas as fraquezas e jogarem nas ameaças. E aí você fala, nossa, mas... Não. Às vezes pode ser ali igual, pode correr junto, mas na maior parte das vezes não. É separado. Tudo bem até aqui? O que mais, meninas? Quero ouvir vocês. Márcio, Diga. e no meu caso, assim, ó, eu tô tentando uma realocação no mercado de trabalho, eu tô 2 anos, e assim, eu tô muito assustada, né, eu até preciso, as meninas falou da Fundação Bradesco, e realmente, assim, é um site muito bom, tem muito curso, né, assim, eu sei que uma coisa que eu tô vendo que eu vou ter que fazer para voltar pro mercado de trabalho, IA, porque hoje em dia, ó, há 2 anos, eu tive meu filho em 2024, nem se falava nisso. Hoje já é uma coisa, assim, primordial. Se você não tiver, você já meio que já tá fora da vaga. Eu queria, assim, que você me ajudasse nessa parte, assim, porque eu tenho hora que eu me sinto extremamente deslocada, né? E... Porque eu pretendo voltar, né? Entre esse ano que vem, já pretendo estar realocada. Mas tem hora que eu fico muito, assim, sabe? Muito assustada com a... Vamos lá. Primeiro, assim, Kelly, a questão da IA pode ser uma ameaça para todo mundo, tá? Uhum. Olhando aqui para o cenário geral que a gente vive, a questão da IA pode ser uma ameaça. Não uma ameaça, e vamos entender assim, eu não estou dizendo aqui que é uma ameaça, porque vai perder emprego, não. Mas a falta de conhecimento de IA, ou pelo menos do básico, de fazer uma pesquisa no ChatGPT, no Gemini, no Claude, ou em qualquer uma dessas ferramentas, e interpretar, né, isso pode ser uma ameaça e é um ponto de fraqueza hoje, porque não adianta, a gente vai lidar com IA, a gente já lida com IA o tempo inteiro. O celular da gente, quando a gente vai fazer uma busca qualquer, a gente está conversando com o IA. E a gente precisa saber ter o bom senso, né, e o senso crítico de isso faz sentido ou não faz sentido. Eu uso muito IA, por exemplo, para fazer um monte de coisas aqui no Bold, pessoalmente. Hoje mesmo, eu estava fazendo um relatório, eu fui jogando lá na IA, ela foi me ajudando. Só que eu preciso ter o senso crítico de olhar e falar assim, a resposta que está me trazendo faz sentido ou não? Está coerente ou não? Então, assim, primeiro ponto que você tocou, IA talvez para você seja uma fraqueza, porque você tem pouco conhecimento, principalmente por estar fora do mercado de trabalho e tudo mais, mas também vai entrar no campo da ameaça. Isso não tenha dúvida. Né? Porque a maior parte das empresas hoje, para a maior parte dos cargos, já pede um conhecimento mínimo ali de trabalhar com algum tipo de IA. Tá? Então, precisa voltar a fazer cursos e buscar. Como eu falei para vocês ontem, quem concluir todo o programa, a gente vai ofertar uma licença do Coursera, que também tem bastante curso,
uma das trilhas que a gente já tem lá pronta de aprendizagem é para esse aprendizado de IA, para aprimorar algumas técnicas, né? Mas isso ainda vai demorar um pouquinho para vocês, porque vocês precisam terminar essa jornada e a próxima. Então, já vai correndo para fazer outras coisas. Segundo ponto, antes de começar a sua análise SWOT, você precisa definir um objetivo, né? Ah, eu quero me recolocar. Ok. Em que posição? Em que lugar? Ah, pode ser qualquer um. Tá bom. Vamos começar a delimitar? Pode ser qualquer um como? Porque qualquer um pode ser ajudante de pedreiro, pode ser frentista, pode ser atendimento de call center, pode ser recepcionista de uma empresa, de um escritório, de uma clínica. Então, primeira coisa é olhar para esse lugar. O que você está buscando enquanto objetivo? Né? E pode ser que você não tenha essa resposta agora. Tá? Não tem problema nenhum você não ter essa resposta agora. Mas para fazer análise, você vai ter que pelo menos direcionar uma ou duas coisas. Ah, talvez aqui na região que eu moro tem bastante comércio, então eu posso voltar a trabalhar como vendedora no primeiro momento, posso buscar trabalhar como operador de telemarketing, não sei. Você vai ter que definir um objetivo. Tá? A partir da definição deste objetivo, e que pode ser que você mude ele daqui um mês, e não tem problema nenhum, você vai começar a olhar para esta posição, para esta vaga, ou para aquilo que você está buscando, e aí sim você consegue olhar todo o cenário da análise SWOT. Né? Ah, eu tenho pontos fortes. Vou usar o exemplo de vendedora, tá, Kelly? Pode ser? Certo. Pode ser. Vamos supor que você falasse assim, vou trabalhar como vendedora. Vendedora de carro, de imóvel, não sei. Tá bom. Ah, eu tenho facilidade, porque eu tenho boa comunicação, eu sou desinibida, eu tenho raciocínio rápido, eu conheço algumas técnicas de negociação. Perfeito, tudo isso é ponto forte. O que me falta? Puxa, eu preciso conhecer um pouco mais deste ramo que eu quero trabalhar, que é carro. Então, eu preciso me desenvolver, eu preciso entender, conhecer mais de carro, conhecer mais de montadora, de financiamento. Eu preciso... Perfeito. Olhou alguns pontos de fraqueza. Né? Ou, talvez, pessoalmente, puxa, eu sou comunicativa, mas eu sou ruim de fazer negócio. Eu não consigo convencer a pessoa para vender alguma coisa. Opa, ponto de alerta. Né? Você quer trabalhar como vendedora, mas tem esse ponto de melhoria? Como que a gente vai fazer com isso? Né? Legal. Olhei para essa parte pessoal, vamos para baixo. Que oportunidades que tem? Aqui na minha região, milhares de oportunidades. Todo lugar tem um comércio, tem algo que eu posso atuar. Perfeito. Lista quais são as oportunidades mais claras para você. Tem uma loja de roupa, tem uma loja de calçados, tem uma loja de carros, tem uma loja de seguros. Perfeito. Você já encontrou várias oportunidades aí na sua região. E quais são as ameaças? Tem muita gente procurando a mesma vaga. Opa, é uma ameaça. Estão pedindo experiência. Pode ser uma outra ameaça. A escala 6:1, para mim, fica puxado, porque eu tenho meu filho. Percebe? A gente definiu um objetivo, olhou para as características que você tem, positivas e negativas, né, pontos fortes e pontos de melhoria, mas depois eu também tenho que olhar para este outro cenário. O que o mercado está me oferecendo, ou o que ele está exigindo de mim que eu não consigo fazer. Né? Mas o primeiro passo preciso saber um objetivo. Eu entendo, tá? Eu entendo, o seu cenário não é incomum, pelo contrário, principalmente aqui no Bond, a gente tem muitas mulheres que estão em processo, em todas as turmas a gente tem mulheres que estão nesse processo de recolocação, de reinserção no mercado. Então, sim, são algumas coisas bem desafiadoras. Mas, lembre-se que, principalmente quando você for colocar ali pontos fortes, e você até mencionou um pouquinho agora, quando você estava falando lá
puxa, eu sempre fui organizado, e aí com meu filho, eu tive que me adaptar um pouco com a desorganização. Isso é um ponto positivo. Isso é um ponto de força. Você se adaptou. Você está disposta a se readequar, se reorganizar. Então, vai olhando para esses caminhos, inclusive o que a maternidade está te trazendo, né, de crescimento, de evolução. Porque tem muito esse lugar. Não sei se eu consegui te responder, Keren, agora eu fiquei com Sim, dúvida. Mas... nossa, muito. Ajudou bastante, clareou. Então tá. Então, mas assim, Obrigada. no seu caso, busca um objetivo, tá? Busca pelo menos para você partir. Depois você pode ir mudando e tá tudo bem. Certo, obrigada, Mércio. Imagina, que é isso. Meninas, quem mais? Vamos lá, tô aqui para vocês. Agora essa última parte aqui, basicamente, é ouvir vocês. Alguém aqui já fez análise SWOT alguma vez? Essa análise pessoal? Eu já fiz. Tá conseguindo me ouvir? Eu tô ouvindo... Foi a Ana Carolina? Ficou longe, Ana. Oi, eu já fiz. Eu fiz quando eu trabalhei na Policard, a gente fez um treinamento intensivo, né? Quando ingressou no time do Inside Sales. E aí nós fizemos técnicas de spin série. Talvez você até conheça. Quem foi fazer esse treinamento para a gente foi a Camélia. Ela é bem Já ouvi falar. famosa. Já ouvi falar assim. Aí ela aplicou o treinamento da técnica SWOT e do spin série também. Foi muito bom. Legal, que bom. Eu vi que mais alguém colocou aqui. Obrigado, Ana. Desculpa, não agradeci. Deixa eu ver quem mais. A Isa falou que sim, a Lorena também, a Keren também. Legal. Então, assim, meninas, a ideia aqui é trazer para vocês esse cenário, e aí vou, né, falar de novo. A gente, na semana que vem, a gente vai ter a mentoria. Fica tranquila, Ana Vitória, tá tudo bem. Na semana que vem a gente vai ter a mentoria. Então, qual que é a ideia? Né? Vou reforçar aqui para vocês que estão aqui no ao vivo, para quem está assistindo a gravação. Façam a análise SWOT, primeiro porque vocês têm que entregar até segunda-feira. O critério é o mesmo da jornada passada. Liberou uma atividade ontem, liberou uma hoje, até segunda-feira tem que estar entregue. Ponto. E quando vocês chegarem na mentoria da semana que vem, eu acredito que a gente vai ter aí pequenos grupos, tá? É uma mentoria coletiva, a gente separa vocês em salas. Eu imagino que vocês vão ficar ali em 2, 3, talvez, não sei quantos mentores vão conseguir estar conosco, mas eu acredito que vocês vão ficar talvez no máximo em 3 meninas por mentor. Então dá para explorar muito a análise SWOT. Tá? Só que para isso vocês precisam estar com ela pronta e estar com ela disponível aí na hora de fazer a mentoria. Tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Quando vocês forem subir a atividade no GC, sobe em PDF ou deixa gravado aí para você em PDF, porque na hora da mentoria vocês vão ter que, quem conseguir, vai ter que apresentar aqui. No computador é mais fácil, mas quem não conseguir apresentar, pode colocar o link do PDF. Não sei se o PDF vai dar, estou falando PDF, mas não sei. Talvez vocês vão ter que deixar no Drive. Coloca o link do Drive aqui, que o próprio mentor consegue abrir e apresentar. Tá? Porque aí o mentor abre, apresenta, e vocês vão discutindo. Que nem a gente fez aqui, para elaborar, eles vão ajudar vocês. Por quê? A ideia da mentoria coletiva é que eles vão, a partir da análise SWOT que você fez, eles vão trazer ali alguns insights, algumas dicas, algumas orientações para você melhorar a sua análise SWOT, ou até mesmo para dali já sair com um plano de ação. O que eu tenho que fazer então? Tem que começar a fazer o curso da Fundação Bradesco. Lorena, para ontem. Bora fazer esse curso da Fundação. Percebe? É nesse lugar que vocês vão estar na semana que vem. Tudo bem?
Ficou claro isso para vocês, meninas? Certinho? Então, muito bem. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou pegar o link aqui do formulário de presença para a gente já encaminhando. Eu acho que a atividade já liberou, tá? Saiu no meu celular aqui, bateu uma mensagem, não sei se foi isso. Acho que foi. Já deve ter liberado lá para vocês. Então vamos lá, meninas. Quem puder abrir câmera, vamos abrir para a gente fazer a foto. E assim que fizer a foto, eu já pego aqui o link para a gente responder. Bora lá. Quem mais, quem mais, quem mais? Ah, galerinha chegando. Vou esperar mais um segundinho aqui para ver se mais alguém. Não? Bora lá. Vamos lá. Sorrisão inteligente, bora lá. 1, 2, 3, sorrisão. Muito bem, foto feita. E aqui está o Forms. Prontinho, meninas. Então, assim, quero agradecer a presença de vocês. Façam a atividade, troquem as informações aí, link de curso, disso, daquilo, lá no grupo. Se precisar, me chamem. Fiquem bem, boa noite, bom descanso e até breve. Tchau, tchau, gente.